Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre o filme O Irlandês, de 2019. Quando um cineasta altamente consagrado e bastante experiente como Martin Scorsese resolve produzir um filme como esse, no alto dos seus 76 anos de idade, é natural que a expectativa seja bastante alta. E quem embarcou junto com o diretor nesse projeto foi a plataforma de streaming e produtora de conteúdo Netflix, que investiu nada menos do que 175 milhões de dólares na realização. Fato até certo ponto irônico, já que o próprio Martin Scorsese já confessou que gosta da experiência cinematográfica e está mais apegado aos moldes mais tradicionais de produção e exibição do cinema. Mas a recusa dos grandes estúdios em aportar essa quantidade de recursos, bem como a liberdade criativa dada pela Netflix para o diretor, fizeram ele embarcar nesse projeto dentro desse modelo de negócios. E o resultado é nada menos do que sensacional. Well, what can I say? Jimmy, I'm trying to help you. I'm trying to tell you something. I know you are. Frank, don't even think about it. I don't keep my mouth shut. I know that. For anyone. I know that. I know you You do. know that. They don't know that. That's who I am, is what I am, and that's what I'm gonna do. Antes da gente se debruçar no roteiro e nas principais características desse trabalho, eu acho bom fazer uma contextualização histórica de um de seus principais personagens. Um dos principais líderes sindicais de toda a história dos Estados Unidos foi Jimmy Hoffa, que mais ou menos ali pela década de 1970 chegou a liderar mais de 2 milhões de filiados no seu sindicato. Ele se tornou assim um dos homens mais conhecidos do país, foi altamente popular e também influente na política. Ele chegou a permanecer preso durante alguns anos, acusado de suborno e também de fraude, mas foi libertado pelo então presidente Nixon. Curiosamente, ele nasceu num município pequenininho do estado de Indiana, lá nos Estados Unidos, chamado Brasil, e desapareceu misteriosamente no dia 30 de julho de 1975. Como seu corpo nunca foi encontrado, várias teorias acabaram surgindo a partir desse fato. Ele tinha um relacionamento íntimo com membros da máfia, e era uma máfia federalizada, e esse justamente é o assunto do filme. No entanto, o roteiro não escolhe essas principais figuras midiáticas para centrar sua narrativa. Pelo contrário, a história aborda a trajetória de Frank Sheeran, um veterano de guerra que se envolve quase que acidentalmente com esse mundo. I can deliver you steak. Could you? I could. Good price, too. The best. We'll talk later. Thanks, Skinny. Quem interpreta o personagem Frank Sheeran é o ator Robert De Niro, que já trabalhou 9 vezes com o diretor Martin Scorsese e, na minha opinião, é uma das principais ausências na categoria de melhor ator desse ano. É a partir desse personagem que a gente vai acabar conhecendo tanto o Jimmy Hoffa, que eu já citei aqui, quanto o personagem de Russell Bufalino, que é um comandante da máfia e interpretado brilhantemente pelo ator Joe Pesci. O ator, inclusive, já estava aposentado, não tinha mais desejo de atuar aí em nenhuma atividade audiovisual, mas foi convencido pelos próprios colegas a voltar para as telas. E é bom que se diga, inclusive, que esse trio de atuações formado por Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci dá um verdadeiro show. É um ativo especial desse filme. We're going to Detroit now. No, you're gonna go to Detroit. And when you come back, me and you, we get together with the girls, we take a nice slow drive up with cigarette breaks, you know. Quando a gente ouve a expressão filme de máfia, automaticamente acaba relacionando essa expressão à violência, ao movimento, à agilidade, à testosterona. No entanto, a escolha de Scorsese nesse trabalho é claramente outra, o que já fica evidenciado logo pela sequência de abertura. Depois de um traveling calmo e observativo, a gente começa a ouvir ao depoimento de um Sheeran no final da vida, envelhecido, internado em um asilo e que discorre a respeito da sua própria trajetória. E esse é o tom que vai permear toda a estrutura narrativa. É um filme mais reflexivo, que inclusive não glamoriza nem o crime, nem a contravenção. Na realidade, a gente acaba sendo testemunha de
de toda uma fragilidade que é estabelecida nessa teia de relações, além da efemeridade da própria vida. Especialmente em relação ao nosso protagonista, é muito claro a gente ver as consequências familiares e pessoais das escolhas que ele fez ao longo da vida, o que pode ser observado na relação que ele e o chefe da máfia têm com as esposas dentro do carro, uma relação fria e quase clientelista, e principalmente as consequências do relacionamento com a sua filha, que é interpretada pela atriz Anna Paquin, aquela mesma menina do filme O Piano de 1993 que a gente já analisou aqui no canal. Se tem algum vetor muito consistente para demonstrar toda a solidão que o personagem se encontra ao final da vida, é justamente esse personagem da filha. Mas a gente observa esse fenômeno também nos demais personagens aí do enredo. Russell, he had a stroke. Fat Tony, he couldn't control his urine no more. My arthritis had started in the foxholes of Anzio was eating away at my lower back now, and I couldn't feel much in my feet no more. E todo esse clima, toda essa pegada do roteiro também está presente na proposta narrativa e artística do diretor. E, inclusive, eu acredito que o filme foi vendido de uma forma um tanto quanto errada, já que ele acabou sendo promovido pela própria Netflix como mais um filme de gangster do velho Scorsese. Mas a verdade é que ele se distancia bastante do tom empregado, por exemplo, no filme Os Bons Companheiros, de 1990, que foi inclusive indicado ao Oscar de melhor filme e deu o Oscar de melhor ator coadjuvante para Joe Pesci. O que a gente tem aqui do ponto de vista narrativo são sequências longas e contemplativas, o filme não tem pressa de passar. Os diálogos dos personagens acabam carregando um tom elevado de penitência e de subserviência, como se aqueles sujeitos fossem muito mais vítimas agindo por impulso do que através de uma escolha consciente. Além disso, em vários dos diálogos a gente tem longos espaços de silêncio. E esse silêncio, é bom que se diga, frequentemente fala muito mais do que as próprias palavras. É nesse silêncio justamente que está toda a reflexão interna dos personagens. E é neles que a realidade de cada um acaba se desnudando. A fotografia do filme é do mexicano Rodrigo Prieto. E ela também acompanha essa proposta utilizando-se de tons frios, que acabam inclusive suavizando as sequências de violência. Essa característica inclusive vai de encontro ao que muita gente poderia esperar de um filme de gangster por excelência. Scorsese, através da sua direção, faz com que a câmera não foque e nem glamourize os assassinatos e a violência em si. Então, quando isso acontece, uma série de recursos são utilizados, como por exemplo, a câmera lenta, os planos mais abertos, ou mesmo recursos indiretos que acabam reforçando um discurso da morte como um mal necessário. Um bom exemplo disso é a cena do assassinato na barbearia, onde a gente sabe exatamente tudo o que está acontecendo, mas não vê uma única imagem desse momento. Uma excelente demonstração da falta de glamourização dessa violência. Where are you going? I'm going to work. Go back to sleep. A montagem desse filme fica a cargo de Thelma Schoonmaker, uma antiga parceira de Martin Scorsese que trabalha com ele lá desde a década de 1980 e que já tem até o momento 3 Oscars em sua carreira. Como não poderia deixar de ser, e já tendo toda essa intimidade com o diretor, ela entrega exatamente o que é pedido por ele, com muita cadência e ritmo. É uma montagem muito classuda, de alta qualidade, que remete aos maiores filmes do diretor, e o aspecto autoral da obra só deixa tudo mais confortável. Também são absolutamente impressionantes os aspectos de reconstrução de época, em especial o desenho de produção. A direção de arte e a cenografia estão absolutamente incríveis, e se você somar a isso os veículos de cena e os figurinos, você vai ter um dos trabalhos mais bem cuidados do ano nesses quesitos. O roteiro, por sua vez, foi adaptado de um livro lançado ainda no ano de 2004, e o responsável por esse trabalho foi Steven Zaillian, que você que acompanha o canal já conhece do filme A Lista de Schindler. Ele inclusive ganhou o Oscar naquela oportunidade em 1993, como está explicado no debate relativo a esse ano. Se você ainda não conhece esse vídeo aqui do canal, vá aos arquivos e procure. Cada um desses aspectos, portanto, só corrobora a visão original de um diretor como Scorsese. Mr. Hoffa, you stand here convicted of having tampered with the very soul of this nation.
but there was still that jury thing in Nashville. The soul of this nation, sir, lies in its sacred processes of justice. Justice must be done, and for your wicked attempts to corrupt these processes, justice will be done on you. Um outro ponto que merece destaque aqui é a tecnologia que permitiu o rejuvenescimento facial dos personagens. Isso ficou a cargo da Industrial Light and Magic, fundada por George Lucas e que consumiu boa parte dos recursos do orçamento. Alguns críticos afirmam que esse talvez seja um dos pontos mais frágeis dessa produção, mas eu pessoalmente não vejo problema nenhum nesse rejuvenescimento. Ainda que os movimentos do corpo, a postura e todas as movimentações entreguem que não se trata aí de um corpo correspondente à idade do rosto, me parece que o filme não exige esse tipo de movimentação dos atores, e de forma alguma esse seria um ponto negativo da produção. Outro ponto um tanto controverso em relação ao Irlandês foi em relação ao lançamento dele no circuito comercial. Os donos das maiores exibidoras dos Estados Unidos não conseguiram entrar em acordo com a Netflix, já que eles exigiram um mínimo de 60 dias entre a estreia nas salas e a entrada do filme na plataforma própria de streaming. A Netflix não aceitou e então, para cumprir os quesitos de elegibilidade da academia, acabou estreando o filme em 8 salas de Nova York e de Los Angeles, além de algumas outras salas espalhadas pelo interior do país. O filme ficou sendo exibido nesse circuito restrito por 26 dias, um recorde para a Netflix, para depois ser liberado no mundo todo. A estreia mundial, por sua vez, aconteceu durante o Festival de Nova York, cerca de um mês antes. Eu particularmente acredito que uma produção desse calibre vale a pena ser assistida na grande sala, com a experiência da imersão cinematográfica. Aqui no Brasil o filme também foi exibido num circuito muito restrito de distribuição limitada, e nada indica que essa queda de braço entre a Netflix e os exibidores vá acabar tão cedo. Who's gonna be there? Everybody. Tony, and Tony, huh? Yeah, everybody from downtown. Nah, it ain't a good idea. Everybody's gonna be there. People, you're gonna be uncomfortable. I They don't won't- give a fuck who's there. You gonna let those cocksuckers keep me from your big night? There's no way. No. Para quem conhece um pouquinho dos outros títulos já lançados pelo cineasta, a gente pode dizer com folga que O Irlandês é Martin Scorsese em estado puro. Todo o acúmulo de cinema que ele tem ao longo dessas décadas, a maneira que ele encontrou para dirigir os seus filmes, tá lá, condensado em uma única produção de 3 horas e meia de duração que passam voando. Eu diria que O Irlandês é o espelho da carreira de um dos diretores vivos mais importantes do cinema. E a partir do momento que ele consegue reunir um elenco do quilate que é apresentado, isso faz de O Irlandês um dos filmes memoráveis do ano de 2019. All right, Frank, I'm gonna be back to visit, okay, very soon. Probably after the Christmas holiday. Oh, I ain't going nowhere. Father, Yep. do me a favor. Mm-hmm. Don't shut the door all the way. I don't like that. Just leave it open a little bit. Mas agora me diz você aí, gostou desse filme? Assistiu ele na sala de cinema ou no sofá da sua casa? Usa o espaço aqui embaixo destinado aos comentários e deixa a sua participação. Também não esquece de dar like no vídeo, compartilhar o material, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações no sininho. E se você quiser ler uma outra crítica, está disponível aqui embaixo também o link para o Cinema e Afins. Dia 9 de fevereiro a gente vai ver quantas, afinal, vão ser as categorias que O Irlandês vai ser premiado, se é que vai ser premiado. E a gente vai acompanhar tudo ao vivo, hein, na live que já é tradicional aqui do canal. Enquanto isso, a gente segue analisando os filmes indicados pela Academia nessa categoria máxima, e o próximo vídeo vai ser o mais novo filme de Greta Gerwig, Adoráveis Mulheres. Tá muito bacana e eu te espero aqui.